Senhores, então, maravilha, estamos chegando no finzinho do nosso curso de introdução à física moderna. Na passada, galera, nós estudamos um pouco sobre o momento angular, né? É aquilo que eu estou dizendo para vocês, galera. Do que a gente pode fazer agora, a gente está fazendo um estudo bem superficial, tá, do momento angular. Na verdade, dentro da mecânica quântica, esse assunto ele é bem mais vasto, ele tem bem mais implicações, mas para a gente aqui, a gente tem uma noção do que está acontecendo, já está de bom tamanho. Aí lá na frente vocês já não chegam tão crus nessa ideia de momento angular. Hoje, nós vamos usar o momento angular de novo, só que a gente vai falar o momento de spin do elétron, que é um outro tipo de momento angular. Tá bom? Por quê? Quando o elétron ele está confinado num átomo, ele faz do átomo, dependendo do estado que ele ocupa, ele faz do átomo possuir um momento angular. É claro que o momento angular, do ponto de vista clássico, está associado a uma rotação, né, de coisas. Só que do ponto de vista quântico, você não pode falar em rotações de coisas, porque, na verdade, o que você tem ali são densidade de probabilidades, né? O que você tem ali é uma nuvem de ocupação do seu elétron. Mas o momento angular é um troço que tu mede no laboratório. Você vai lá e tem um momento angular medido. Né? Não a direção, você não consegue medir a direção dele, mas você consegue medir o valor numérico dele, né? O módulo dele. Só que aí começaram a fazer alguns experimentos com átomos de momento angular zero. Um átomo com momento angular zero. Por exemplo, o átomo de prata. O átomo de prata, ele é um cara que tem 47, se não me engano, elétrons, e os 46 para baixo, todos fechados, assim, dentro das suas camadas ali, seus subníveis, formando um momento angular nulo, e o 47º, que é o último, ele ocupa um estado de orbital S. Então, o átomo de prata ele é um cara de momento angular zero. Então, o que você esperaria? Você esperaria que esse átomo de prata, quando um feixe dele submetido a um campo magnético, ele não sofresse desvio de trajetória, né? Porque o momento angular é zero. Mas o problema é que sofria. E aí, esse desvio de trajetória, ele é dado única e exclusivamente pelo elétron da camada de valência. Só que a galera ficava, mas esse elétron da camada de valência, ele não tem momento angular. Ele ocupa um estado S. E o estado S é um estado de L igual a zero. Por que ele está fazendo mudança na trajetória, então? Então deve ser porque ele tem um momento angular dele. Daí, galera, começou-se a propor uma história de momento angular intrínseco ao elétron, que nós vamos chamar de spin, beleza? É o momento angular do elétron, pelo simples fato dele existir, ele tem esse spin. Assim como a massa é uma grandeza intrínseca ao elétron, a carga é uma grandeza intrínseca ao elétron, ele existe, logo ele tem carga, ele tem massa, ele tem também spin. Beleza? Aí você fala, professor, mas o que seria esse spin? Quando, eu não lembro o nome dos caras, mas dois doutorandos ali nos anos de 1920, alguma coisa, eles propuseram um modelo, fazendo analogia com a física clássica, né, de quando você tem, por exemplo, o planeta Terra girando em torno do Sol, ele tem um momento angular pelo simples fato de girar em torno do Sol. Porém, o planeta Terra gira em torno dele mesmo. Né? E aí esse momento angular em torno do próprio eixo é chamado momento de spin. Né? E aí, fazendo uma analogia com o elétron, a galera fez uma analogia com o elétron girando em torno do próprio eixo, e esse momento angular do elétron em torno do próprio eixo formaria, então, o spin. Só que, é claro que essa analogia, ela é boa para a gente tentar compreender melhor,
mas ela nos deixa um pouco, assim, pisando em ovos, porque, cara, não faz sentido falar no elétron girando em torno dele mesmo, porque do ponto de vista quântico, o elétron nem bolinha é, né? Ele é uma distribuição de matéria no espaço ali que, né, é uma distribuição ondulatória no espaço. Então, é complicado, mas é medido em laboratório esse troço chamado spin. E o experimento que deu, assim, esse grande salto na nova brincadeira foi o experimento de Stern-Gerlach, beleza? Então é dele que nós vamos lidar um pouquinho hoje, e ele mostra exatamente, galera, o quanto que o mundo quântico é diferente do mundo clássico. Muito diferente. Então vamos analisar ele de perto, ó. Spin do elétron. Todas as partículas podem ter spin, tá, galera? Todas. O próton tem spin, o nêutron tem spin, o fóton pode ter spin, só que como ele é um Bose, a gente fala que é um spin inteiro. Spin do elétron. Então, o que aconteceu? Vou contar um pouco da historinha aqui. De acordo com o experimento... Compartilha a tela aí, por favor. Se tu não fala, bicho, eu ia escrever aqui até o fim da aula e vocês não vêem nada. Valeu. Tá legal. Chega uma hora que a gente vai ficando fora da realidade, cara. Esse negócio da aula em casa. Verdade é paia. Valeu, Thales. Tá aí, ó. De acordo com o experimento de Stern-Gerlach. São dois caras, tá? Stern, faltou um nome aqui. Os elétrons devem possuir um momento magnético intrínseco, que é o tal do spin que eu estava falando. Intrínseco. Além do momento orbital. Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, os átomos de prata, eles não têm momento orbital. Eles não têm momento orbital. Mas mesmo assim, existe aqui, ó, um efeito no experimento de Stern-Gerlach, que é o seguinte, cara. Aqui é o forno, tá? Onde são aquecidos lá os átomos de prata, e depois eles são colimados dentro de um sistema de colimento, né? Como é o nome? Colimador de feixes. Pronto. Aí, esses átomos de prata, eles se caminham nessa direção aqui e passam por um campo magnético, olha só, aqui é um polo norte, aqui é um polo sul. Só que esse campo magnético, ele não é uniforme.
Então ele tem uma ponta, o polo norte é que ele tem uma ponta onde cria uma divergência do campo magnético, tá bom? E aí o que eles observaram? Que esse feixe de prata se divide em dois feixes, muito bem precisos, né? Como se realmente uma parte dos átomos se desviava para cima e uma outra parte dos átomos se desviava para baixo. Isso porque você gerou um campo magnético nesta direção, né? Direção que eu vou chamar de direção Z. Então existe aqui uma direção Z, daí que a gente usa o LZ e tal, né? E aí o campo magnético na direção Z fez com que um feixe de átomos fosse para cima e um feixe de átomos fosse para baixo. Só que a natureza do átomo de prata é momento angular zero. Então, por que está rolando aí essa interação? Só pode ser do elétron que está na última camada. Porque todos os outros elétrons que estão lá dentro de número par, os 46, eles cancelam seus momentos angulares um com o outro. Mas o cara que está na última camada, o 47, ele tá fazendo com que o átomo interaja com esse campo magnético. Só que ele também tem momento angular igual a zero. Então, na verdade, ele deve ter um outro momento angular, que é só dele, não depende de mais ninguém, né? E aí esse momento angular é chamado de spin, tá bom? Então, o que acontece, galera? O elétron não necessariamente pode ter momento angular orbital. Por exemplo, um elétron livre, ele não está acoplado com ninguém. Então, ele tem momento angular zero. Só que o momento angular orbital. Porém, angular de spin. O fato dele existir, ele tem um spin associado a ele tem um momento magnético de spin. Tudo bem? São dois momentos magnéticos diferentes. Um é associado ao orbital, outro é associado ao spin do elétron. Então, é isso que está acontecendo aqui. Ó. Como os átomos de prata os átomos de prata de prata são neutros, né? Porque ele tem 47 prótons e 47 elétrons. São neutros. São 47 mesmo, cara? Tô falando 47 aqui, eu tô falando numa certeza tão grande. Deixa eu ver aqui. Átomo de prata. Às vezes pode ser que esteja enganado. 47. Isso mesmo. Então, como os átomos de prata são neutros, como é que você, então, justifica essa força magnética aí, né? Porque lembrem que a força eletromagnética ela é dada por Q vezes Z, né, que é a parte do campo elétrico, mais Q V vetor B, não era isso? Essa é a força que justifica um campo elétrico, um campo magnético em cima de isso aqui é um F vetorial, em cima de uma carga. Mas e se a carga é neutra? Como é que você olha para a força? Como é que você justifica o átomo ser empurrado para cima ou ser empurrado para baixo? Né? Aí você tem que ir atrás da energia. Então vamos lá. Ó. Como os átomos de prata são neutros, a força magnética. Tem uma vírgula aqui. Ó. A força magnética é dada em função da energia de interação. É dada pela energia de interação. Interação U.
Beleza? Aí vocês vão lembrar isso da aula passada. O U, ele nada mais é do que menos o momento magnético na direção Z, certo? Vezes o campo. Beleza? Na verdade, é Mi escalar B. Tá? Mas aí a gente já está pulando uma etapa, porque aqui eu estou colocando o campo somente na direção B. Na direção Z, desculpa. Campo na... Certo? E aí o Mi escalar B gera esse Mi na direção Z. Bom, e aí eu sei que a força, ela é uma derivada do potencial, né? Um gradiente do potencial. Então, a gente vai fazer o seguinte, vou apagar essa força aqui. A gente vai fazer o seguinte. Logo, a componente Z, que é a força que joga para cima ou para baixo, ela nada mais é do que menos a derivada em relação a Z de quem? Da energia potencial. Vocês lembram disso, né? Isso vem lá da física clássica. A força, ela é um gradiente da energia potencial. Mas se você derivar a energia potencial aí, o Mi, ele é um cara constante, e aí nós vamos ter uma derivada do campo. Então vai ficar força na direção Z, vai ser igual a menos Mi Z du dB, né? dB dZ. O que isso quer dizer, galera? Que eu preciso de um campo magnético que não seja uniforme. É por isso que o campo magnético aqui dentro, ele é dado com divergente aqui, ele tem uma ponta aqui do polo norte, e aqui no polo sul ele tem uma espécie de um buraco aqui, ó. Beleza? Por quê? Porque as linhas de campo, elas não podem ser na mesma direção, porque isso gera um campo uniforme. Eu preciso que o campo magnético ele seja variável espacialmente falando. Então, eu preciso gerar aí um campo magnético ou divergente ou convergente. Beleza? Isso vem pelo formato do ímã que o cara coloca lá. Se o campo magnético for constante na direção Z, então essa derivada é zero. Se essa derivada é zero, não tem força, né? Então eu precisava de um campo que não fosse uniforme. Bom, só que vem um grande lance, cara. De acordo com a física clássica, o momento magnético, ele pode apontar para qualquer lado, né? Ele pode apontar para qualquer lado e ele pode apontar com qualquer valor em qualquer lado. Então, o que acontece? Você esperaria que os feixes se separassem, tudo bem, até aí nenhum problema, só que eles iam se separar de uma maneira contínua, né? Ia gerar aqui um borrão grande aqui, assim, ó. Essa é a expectativa clássica. Por quê? Porque o momento magnético estiver completamente alinhado com o campo, ele sobe muito. Se estiver menos alinhado com o campo, sobe menos. E aí, como eu tenho vários átomos, então eu tenho uma distribuição de vários momentos magnéticos em várias direções. Então eu vou ter ali um feixe que vai ter um espectro contínuo, né? Porque eu tenho vários momentos magnéticos entre Mi e menos Mi, certo? De maneira que uma parte vai para baixo, uma parte vai para cima, mas eu tenho os valores intermediários. Mas o experimento não viu isso. O experimento mostrou que não existiam os valores intermediários. Ou os átomos estavam com valor específico, pá, ou com valor específico, pá, para baixo. E esse claramente é um problema de dois níveis de energia. Beleza? Coisa que na física clássica, cara, a gente nem consegue conceber uma situação da natureza com essa especificação. Beleza? Então, deixa eu escrever isso aqui, ó. De acordo... Maria. Rapaz, estão torturando uma criança aí. A bicha vai chorando. De acordo com a física
E é choro de birra. Com a física clássica. As componentes Mise deveriam variar entre mais mi e menos mi. Né? E todos os valores aí dentro eram possíveis. Separando os átomos, numa faixa contínua, que era aquilo que eu estava falando. Numa faixa contínua nessa vertical aí, que é a direção Z, né? Na vertical. Na vertical. Só que o experimento mostrou-se o contrário. Ao invés de você ter uma faixa contínua, você tinha dois borrões, um em cima, um embaixo. Né? E isso quer dizer, então, que o spin do elétron, ou seja, o momento magnético do elétron, só pode ter dois valores, ou esse, ou esse. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Porém, eu vou escrever essas coisas, porque é bom vocês terem depois anotadinho aí, quando vocês forem estudar, o PDF é compartilhado com vocês, né? Então porém, verificou-se que fica um resuminho pronto, que os átomos foram divididos em dois feixes distintos. Certo? Um para cima, um para baixo. Aí, esse fenômeno, então, ele é justificado por conta de quem? Por conta do spin do elétron da camada de valência do átomo de prata. É ele que faz com que o átomo ou é jogado para cima ou é jogado para baixo. Beleza? Então, este fenômeno é possível devido ao momento de spin do elétron de valência. Do átomo de prata, né?
Certo, galera? E aí, o povo começou a fazer uns trem muito doidos. Falou assim, cara, peraí, e se eu colocar outros experimentos de Stern-Garlick aí no sistema? Porque o que acontece? Eu tenho lá, então, uma informação, vamos colocar assim, um momento angular no eixo X, um momento angular no eixo Y e um momento angular no eixo Z, tá? Quando você faz o experimento de Stern-Gerlach, você mede esse cara aqui, ó. Mas e os outros? O que aconteceu com os outros momentos angulares? Né? Só que, claro, eu estou botando o L aqui, mas na verdade é o S, tá? De spin. É porque como é tudo momento angular, eles vão obedecer as mesmas regras. Mas a ideia é a mesma. Onde eu estou querendo chegar? Os caras tentaram, né, e fizeram o que a gente chama de experimento de Stern-Gerlach, tá bom? Vou chamar de SG, sequencial. E aqui é onde surge, galera, a coisa mais intrigante da mecânica quântica. Olha só, acompanha aí a brincadeira. Olha aí. Se eu colocar o experimento de Stern-Gerlach com campo magnético no eixo Z, o que acontece? A gente separa dois feixes, não é isso? Dois feixes. Aí vai um feixe para cima, que é o Z+, e um feixe para baixo, que é o Z-. Beleza. Aí a gente pega os E- e bloqueia eles, né, coloca lá o anteparo, e o outro feixe, os E+, que a gente já sabe que eles vieram com esse momento angular para cima, a gente faz passar para um novo experimento de Stern-Gerlach, ou seja, para um novo campo magnético. Se eu colocar o novo também no eixo Z, o que você esperaria? Ora, o primeiro selecionou dois, um com o momento magnético para cima e para baixo. Beleza, o para baixo é bloqueado. Aí eu deixo passar de novo pelo mesmo experimento. Como eu já preparei o estado para que eu tenha apenas momentos magnéticos no eixo Z+, então, quando eu fizer um novo filtro, digamos assim, eu vou apenas ver o próprio Z+. Né? E isso aconteceu de fato. Então, você não tinha Z- porque você filtrou Z- lá atrás. Ótimo. Então, até aqui, nada demais. Aí, o pau começa a quebrar quando você muda as direções. Então, por exemplo, vamos colocar agora, então, ó, coloco o eixo Z ainda, instrumento Stern-Gerlach aqui, o primeiro no eixo Z, e aí abrem dois, o Z+, e o Z-. Bloqueio o Z-. Deixo passar agora para o experimento Stern-Gerlach girado 90 graus. Então, agora, ao invés dele polarizar para cima, ele polariza para a direita. Certo? E aí, o que você esperaria? Porque você fala assim, bom, eu deixei passar só os que tem spin para cima. E aí, por surpresa, quando você deixa passar pelo Stern-Gerlach no eixo X, ele abre em dois. X e X mais e X menos. Então, você agora tem um borrão assim, né? Só que no eixo X, então, numa outra direção. Aí você poderia se pensar, então, peraí, quer dizer, então, que desses caras que saíram do experimento do eixo Z, 50% deles estavam com o eixo X+, e 50% deles estavam com o X-, de tal maneira que quando a gente passa pelo experimento no eixo X, se abre metade para o eixo X? Então vamos ver. Aí o bicho pega, porque quando você faz agora 3 sequenciais, olha que legal. Faz o primeiro, separou em dois. Z+, Z-. Beleza. Faz o segundo. Aí o segundo separa em dois, só que no eixo X. X+, X-. E aí agora você volta com o eixo Z. O que você esperaria, cara, no eixo Z? Você esperaria que pelo menos esse cara não existisse, né? Só que ele existe. Ele volta pro problema. Então, qual é a grande consequência disso aqui tudo?
é que quando você faz um experimento desse, na verdade, o que você está fazendo é medindo a componente do momento angular. Então, quando você mede a componente do momento angular aqui no primeiro, você está medindo a componente LZ. Só que quando você mede a componente LZ, você não tem informação nenhuma sobre o LX e o LY. Tá bom? Você perde essa informação completamente. Tanto é que quando você tenta medir o LX, você mede X mais e X menos. Só que quando você mede o LX, você perde informação do LY e do LZ. Perdeu essa informação todinha. Você estragou a informação que você tinha. Tudo bem? E aí, então, o que aconteceu? Quando você passa por uma nova medida de LZ, você volta a ter a situação inesperada de novo. Por quê? Porque você perdeu a informação do LZ. Certo? Aqui eu estou botando L porque é momento angular, tá? Mas aqui está medindo spin. É porque o momento angular faz mais sentido nesse momento para vocês. Doido, né, galera? Então, o experimento de Stern-Gerlach, ele mostra exatamente o quanto que o mundo quântico ele é estranho comparado ao mundo clássico. As componentes do momento angular, de alguma maneira, não podem ser medidas simultaneamente. Eu não consigo medir o LX, o LY e o LZ simultaneamente, não posso. Porque sempre que eu meço uma, eu perco informação das outras. Isso é o que? É o princípio de incerteza, associado às componentes do momento angular. Legal? Ou seja, nós não conhecemos a direção do momento angular, mas nós sabemos o módulo, que era aquilo que a gente viu na aula passada. Né? O módulo do momento angular, ele vai ser dado por aquela historinha de L mais 1. Lembram disso? Então, o módulo eu conheço. O módulo eu conheço. Porém, a direção eu não consigo conhecer. Porque se eu conhecer a direção, eu conheço o LX, LY e LZ. Mas eu não consigo saber o LX, LY e LZ simultaneamente. Certo? Então, por isso que a gente só tem o momento angular. Daí, Thales, é que vem aquela figurinha que você ficou batendo cabeça nela, cara. Deixa eu até repetir ela aqui para você. É o seguinte, ó. Eu acho que agora ela vai fazer bem mais sentido para você. Não vai estar aqui. Ela vai estar em outro lugar. Mas eu vou só buscar ela, cara, para você enxergar uma coisa. Massa. Lembra aquela historinha dos cones lá, que você estava incomodado? Aham. Então, agora eu acho que vai ficar um pouco mais claro isso na sua cabeça, eu espero. Porque, olha só. O que você tem, depois apaga essa figurinha. O que você tem é o seguinte, cara. Você não consegue medir a direção do LZ. Né? Então, isso quer dizer que o LZ, ele tem um valor fixo, dado por L. Deixa eu botar outra cor aqui. Ele tem um módulo dado por L, e o módulo nós sabemos. O módulo nós sabemos. Agora, para onde ele aponta, nós não sabemos. Por isso que você tem aí um cone em várias direções possíveis. Você não sabe para onde esse momento angular está apontando. Mas você consegue medir uma componente. Você consegue medir, por exemplo, usando o experimento Stern-Gerlach, só que aqui é o spin, tá? Mas você pode pensar como se fosse o spin também. Você pode medir uma componente, por exemplo, a componente Z. Ó, medir a componente Z. Se eu medir a componente Z, eu perco completamente a informação do X e do Y. Isso quer dizer que o momento angular para esta componente Z, ele está em algum lugar aqui, ó, desse cone, que nós não conseguimos precisar. Mas a componente Z eu sei. E você jamais vai conseguir ver o momento angular batendo aqui nessa linha. Né? Ou seja, o módulo do momento angular L tem que ser sempre maior do que o momento na direção Z. Jamais você vai ver um momento angular L alinhado com a direção Z. Por quê? Porque se você alinha na direção Z, quer dizer que você tem informação sobre o X e o Y.
Mas você não consegue ter essa informação. Então, o máximo, daí que vem aquela historinha, o máximo do momento angular vem com, lembra que o NL, ele vai de menos L até L? Então, existe um máximo para o momento angular, né, no eixo Z. Isso quer dizer, então, que você pode ter apenas alguns valores para o momento angular no eixo Z, né, na componente. Por exemplo, você mediu no eixo Z, você encontrou esse resultado. Ora, esse resultado, então, é porque o momento angular no eixo Z vale 2H cortado. Beleza, então o momento angular resultante, ele está em algum lugar por aqui, que eu não sei qual é, porque eu não consigo informação. Ah, não, mediu o momento angular. Se eu medir o momento angular, deu H cortado. Então a componente é essa. Agora, se a componente agora é essa, e o momento angular eu conheço o módulo, então agora o momento angular ele pode estar em qualquer lugar, apontado para qualquer lugar desse cone aqui. Beleza? É isso que essa figurinha quer dizer. Faz mais sentido agora para você? Sim, professor, faz sim. Então, o momento, ele de alguma forma também fala um pouco da posição. Não, a posição aqui não conseguimos nem falar sobre com essa história de momento angular aqui, não, porque a gente está olhando só para o momento angular mesmo. Não, então, tá. Quer dizer, tá, beleza. Beleza? Aham. Porque eu fiquei pensando, como, tipo, o cone tá um pouco mais baixo, o outro tá mais médio em cima. Então eu pensei em associar a posição, só que em forma de orbital, não parado, sacou? Não faz isso não, porque aí é só uma Aham. representação do momento angular. Ponto. Sim, então, mas eu posso pensar que o momento, quando tem índices maiores, eles estão mais longe do centro. No átomo de hidrogênio você pode pensar isso. Aham. Mas é claro, a distribuição, né, ela se expande, ela vai para mais longe. Sim, a distribuição. Show. Então aqui a gente vai introduzir um novo símbolo, né, para momento angular. Ao invés de usar momento angular L, porque o L ele corresponde ao momento angular orbital, beleza? Nós vamos usar um momento angular agora chamado de S, que é o momento angular de spin, tá bom? Então é isso que eu vou escrever aqui para a gente, ó. Analogamente, opa. Analogamente ao momento angular orbital, né, que é o L, o momento angular de spin é dado por. E aí é a mesma estrutura matemática, né? E tem que ser a mesma estrutura matemática porque nós estamos lidando com momentos angulares. Então, o cerne tem que ser o mesmo. Então, aqui a gente vai ter o S, que vai ser o módulo do momento angular, é a única informação que nós podemos ter. A direção do momento angular de spin nós não sabemos, beleza? Isso vai ser dado por uma raiz de S que multiplica S mais 1 vezes H cortado. Lembra? O Lzão, ele era raiz de Lzinho, Lzinho mais 1, H cortado. Só que aqui, nesse caso, o S, ele pode ser um número semi-inteiro.
Então, aqui existe uma diferença com relação ao momento angular do orbital. Lembra que o Lzinho só podia ser números inteiros? Né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não. Aqui o nosso Szinho, ele pode ser 0, pode ser meio, pode ser 2, 3 meios e assim por diante. Então, ele pode ser inteiro e semi-inteiro. Beleza? Aí, claro, cada partícula tem o seu número associado ao spin. Tá bom? Bom, e como seria o momento magnético de spin? Antes do momento magnético, né, vamos ver a componente. A componente Z, porque ela que interessa. Percebam que a gente poderia estar olhando para a componente X ou componente Y, tanto faz, tá, galera? Mas, por convenção, a gente escolhe o Z e trabalha com o Z. Mas poderia ser o X, poderia ser o Y. Não existe nada privilegiado na direção Z, não. É só uma convenção que a gente usa. Então, a componente Z é dada por igualzinho lá o nosso momento angular na direção Z. Eu vou escrever aqui SZ. Vai ser um número quântico associado ao spin, então nós vamos chamar de ms. O ml era associado ao angular, ao orbital, e agora o ms vai associado ao spin, vezes h cortado. A diferença é que esse ms, ele vai ser 0, mais ou menos meio, mais ou menos 2, mais ou menos 3 meios, e assim por diante. Beleza? Então, a estrutura é muito parecida com o momento angular. A diferença é que agora nós podemos ter valores semi-inteiros. E aí, galera, a grande jogada aqui é o seguinte, cara. Cada partícula tem um número do spin associado a ele, tá? Cada partícula tem um valor de spin associado a ela, no caso. Aí você separa essas partículas em duas grandes categorias. São chamados os férmions e os bósons. Os férmions são as partículas que vão ter spin semi-inteiro. E os bósons vão ser partículas que têm spins inteiros. Beleza? Então, por exemplo, o elétron, o próton, o nêutron, são todos spins semi-inteiros, dados por meio. Já, por exemplo, o fóton, ele é um bóson, ele tem um spin dado por um inteiro de H cortado. Aí você tem o bóson de Higgs, você tem os bósons associados à força fraca, beleza? Então, são vários bósons que têm spins inteiros e os férmions têm spins semi-inteiros. Beleza? O grande lance é que os férmions, eles obedecem ao princípio da exclusão de Pauli e os bósons não obedecem ao princípio da exclusão de Pauli. É por isso que os bósons você pode formar condensados, né? Por exemplo, o condensado de Bose-Einstein, que são formados por bósons. Olha, tinha espaço aqui. Deixa eu arrumar essas letrinhas aqui, ficou meio comprimido, né? Então, o ms vai ser 0, marromeno meio, marromeno 2, marromeno 3 meio, e assim por diante. Até chegar no último, né? Quem seria o último aí? Seria mais ou menos S. Vou botar ele. Mais ou menos S. Assim como acontece para o nosso Lzão. Beleza, então vamos lá. Nosso foco aqui é o elétron. Então, para o elétron,
A gente sabe que o spin do elétron vai ser dado por meio, beleza? Ele é caracterizado por esse número. Logo, o ms dele, deixa eu botar o S assim, vai ser mais ou menos meio, beleza? Porque vai ser só semi-inteiros. E com isso a gente consegue calcular o momento magnético. Então, o momento magnético são duas coisas diferentes, hein, galera? Uma coisa é momento angular. Ele é o L ou o S. Se for orbital, é o L. Se for de spin, é o S. Outra coisa é o momento magnético. O momento magnético é o Mi. É o Mi. Ele é aquela, fazendo uma alusão à física clássica, é aquele momento da espira, beleza? Que tende a se alinhar com o campo magnético externo. Então, o momento magnético de spin, momento magnético de spin é proporcional proporcional ao momento angular de spin, né? Isto é, né? Porque vocês devem lembrar que lá da aula passada eu escrevi para vocês que o momento magnético, por exemplo, do átomo de hidrogênio, ele era dado por, era um E, né? E sobre 2m vezes o L, né? É isso. Ou seja, tem um menos aqui porque eles estão em direções opostas, sentidos opostos. Então, o momento magnético ele é uma constante que a gente chama de constante giromagnética, ou razão giromagnética, vezes o momento angular. Então, por analogia, nós vamos ter aqui o momento magnético de spin, momento magnético de spin vai ser dado por uma constante, né, menos uma constante positiva, vezes o momento angular de spin. Deixa eu arrumar essa constante aqui. Aí você vai falar, professor, por que não é a mesma coisa? Cara, porque quando você vai para esse âmbito aí da física, por exemplo, a equação de Schrödinger, ela não contém o spin. Então já é um problema. Então a equação de Schrödinger já está faltando coisa. Né? Então você precisa de uma nova formulação para a mecânica quântica para dar conta do spin. Aí o Dirac, ele conseguiu fazer uma extensão, uma generalização da equação de Schrödinger, só que para situações relativísticas. Porque pensa, cara, o elétron, ele é um cara relativístico, já que ele viaja, ele é muito leve, ele viaja com velocidades muito altas, né? Então você precisa fazer uma extensão da mecânica quântica para o mundo relativístico. Quando ele fez isso, ele encontrou uma constante dada pela exatamente a mesma lá como é que fala? Não, a mesma não, mas metade, se eu não me engano, do momento angular. Só que experimentalmente a galera percebeu que não era exatamente metade. Tinha lá uns números quebrados, né? Quando eles viam experimentalmente. Então, experimentalmente, vou botar aqui para vocês o valor exato. Ó. Experimentalmente, verificou-se
verificou-se que este momento em módulo, tá? Mi magnético, ele era dado por menos 2 vezes 2,00232 vezes a razão giromagnética, E sobre 2m, vezes o momento de spin. Tá bom? Aí, quando você vai para essa aqui, aí você fala, professor, mas existe uma teoria que encontra esse valor aí certinho? Sim. Existe uma outra teoria, galera, que é chamada, que ela faz uma outra extensão, que é chamada de eletrodinâmica quântica. Beleza? Que ela leva em considerações a relatividade, a mecânica quântica e umas cocitas a mais. Beleza? É uma área de pesquisa, inclusive. Aí essa teoria ela é mais precisa e ela chega nesse valor de 2,00232. Tá bom? Então é uma teoria bem robusta. Mas nós vamos usar a aproximação aqui para a gente poder fazer contas, né? Porque a gente não precisa estar tão fiel ali aos dados experimentais, já que nós estamos apenas aprendendo a física da coisa. Então, uma generalização, na verdade, aqui é uma pincelada da física da coisa, né? Então, uma generalização relativística, que era o que eu estava falando, relativística da equação Schrödinger, para elétrons. E vamos contar a historinha toda, né? Proposta por Dirac. Fornece o seguinte resultado. E aí, nós vamos usar ele, tá? Quando vocês forem fazer conta aí do livro, vocês vão usar esse resultado aqui. Então, o resultado é S é igual a menos 2 vezes a razão giromagnética vezes o S. Beleza? Então, esse 2 aí, ele se aproxima. Aquele 2,00232 se aproxima a esse 2, que nessa teoria ele é exato. Então, fica S é igual a menos 2 vezes E elevado a sobre 2M. Você fala, professor, por que você não corta 2 com 2? Calma. Aí o S, a gente já viu que ele é H cortado, dado por S mais 1. Não é isso? S mais 1. E aí vocês viram já que essa junção aqui, ó, do EH cortado sobre 2M, ele tem um nome, ele se chama magnéton do senhor Bohr. Então, em termos do magnéton, nós vamos ficar com S menos 2 vezes o magnéton de Bohr, não é isso? Vezes a raiz de S mais 1. SS mais 1. Beleza? E aí a gente tem a componente, né? Componente Z. Assim, já que a gente só pode medir um, assim, a componente Z
A componente Z é dada por... Vai ficar assim, ó. Componente Z é o μz. Então, isso vai ser menos 2 vezes o... Vamos colocar o trem todo, né? 2m. E aí o S aqui vira o SZ, tá? Então, tomar esse cuidado. Então, μz vai ser menos 2 vezes E sobre 2m. E aí esse SZ vira H cortado MS. Beleza? Aí, agora sim. Então, em termos do magnéton de Bohr, ficamos com μS na direção Z. Isso vai ser igual a menos 2 vezes MS vezes o magnéton de Bohr. Beleza? E esse MS aí, galera, MS, ele é mais ou menos meio, né? Se você substituir mais ou menos meio aí, você vai ver que para o elétron, né, o momento magnético na direção Z, ele vai ser mais ou menos, o meio vai cortar o 2, então ele vai ser mais ou menos o magnéton de Bohr. Né, isso aqui para elétron. Por isso que você só tem dois borrões, um para cima, um para baixo. Por quê? Porque o momento magnético na direção Z, ele vai forçar o sistema a ir ou para cima ou para baixo. Volta lá na força para tu ver. A força não era dada por isso aqui, ó, cadê? Olha aí. A força não era dada pelo momento magnético na direção Z? Pois é. Então nós temos duas saídas. Ou ele é mais o magnéton de Bohr, puf, jogou para cima, menos o magnéton de Bohr, puf, jogou para baixo. Né? Ou o contrário aí, por conta desse sinalzinho de menos. Mas o fato é, separou em dois. Chique, né? Chique demais. E aí, para finalizar a brincadeirinha, que eu só pincelei, eu vou também continuar só pincelando, a gente não vai provar matematicamente nada disso, mas é só para deixar registrado aí. Esses caras que são os elétrons e todos os outros, as outras partículas que possuem um spin igual a meio, eles obedecem ao que nós chamamos de princípio da exclusão de Pauli. E isso só se dá com os férmions. Beleza? Então a ideia é o seguinte, ó. Dois elétrons não podem compartilhar os mesmos números quânticos. Que até agora são quatro, né? Os mesmos números quânticos em um mesmo sistema.
em um mesmo sistema. Então, vamos lá, ó. Nós temos 4 números quânticos até o momento. Quem são eles? É o N, que ele diz respeito à energia. Então, ele é chamado de número quântico principal, beleza? Nós vimos o L, ele diz respeito ao momento angular. Aí, associado ao L, tem o ML, ok? E agora nós vamos ter um outro número quântico chamado de MS, que é o número quântico magnético de spin. É o número quântico de spin. Para o elétron, ele é mais ou menos meio. Para o elétron, ele é mais ou menos meio. E aí, quais são as regras aqui, ó? Quais são as regras? O L, ele tem um teto. O N não tem teto, né, galera? O N pode ir até infinito. Qual é o L qual é o valor do L? O L, ele pode assumir valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o último. Quem é o último? N-1. Esse é o valor máximo do L. Beleza. O ML, ele pode assumir valores dados por 0, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, até o último, mais ou menos L. E aí vocês acabaram de ver o último cara. O número de spin para o elétron, ele é mais ou menos meio. Só. Né? Isso gera para a gente o tal dos orbitais, porque, vamos lá, olha só que bonitinho agora, ó. Se eu escolher o N igual a 0, N igual a 0 não, N igual a 1, a gente não pode começar do N igual a 0. Se eu escolher o N igual a 1, eu vou ter, associado a ele, quais valores para o L? O L só pode ser 0, é o máximo que o L aguenta. Se o L é 0, o ML vai ser 0, certo? E o MS, mais ou menos meio. Mais ou menos meio. O que isso te dá, então? 2 estados. 2 estados, porque o N é igual a 1, o L é igual a 0, o ML é igual a 0. Mas eu posso ter 2 spins, mais meio ou menos meio. Então, aqui eu tenho o orbital 1s, né? Aqui eu tenho o orbital 1s, e isso aqui dá 2 estados. Dois estados. Vamos brincar mais um pouquinho? Se eu for para o N igual a 2, aí depois vocês brincam com isso aí. Se eu for para o N igual a 2, o L, ele pode ser 0 ou 1. Né? Mas aí se o L for 0 ou 1, tem algumas saídas. Se o L for 0, então vamos lá, vou botar aqui separado. Ó. Se o L for 0, o ML é igual a 0 e o MS mais ou menos meio. Então, de novo, aqui eu tenho 2 estados. Porém, aqui o L pode ser 1. Se o L for 1, o ML ele pode ser menos 1, 0 e mais 1, né? Ou seja, 3 estados. Só que o MS, ele ainda pode ser mais ou menos meio. Então, olha que doideira, cara. Aqui nós temos 2 estados. E aqui nós vamos ter 6 estados. Por quê? Porque eu tenho, para o ML igual a menos 1, eu posso ter mais ou menos meio de spin. Para o ML igual a 0, eu posso ter mais ou menos meio
de spin de novo. Então, para cada ml, eu tenho 2 valores de spin. Ou seja, no total aqui, nós vamos ter 8 estados. Faz sentido? Se você for para o n igual a 3, aí você vai ter mais uma porrada de estado. Mais uma porrada de estado. Resumindo, galera. Resumindo, deixa eu botar uma tabelinha aqui na próxima página. Olha só que legal. Quando eu tenho o n igual a 1, o L é 0 e o ml é 0. Beleza? Eu tenho a notação espectroscópica, o estado 1s. Eu tenho 2 estados, por quê? Porque eu posso ter o spin mais meio ou spin menos meio. Então, são 2 estados. Show. Quando você vai para o n igual a 2, aí você vai ter o L sendo 0 e o ml 0. Agora, o L pode ser 1. Se o L é 1, nós temos 3 valores para o ml. Cada um com mais ou menos meio, isso forma um total de 8 estados. Ok, né? E assim por diante. O n igual a 3 vão ter 18 estados, 4, 32 estados, e aí as notações dizem respeito exatamente a esses números. Ó. Esse 1, o número que aparece aqui diz respeito ao valor do n, e a letra diz respeito ao valor do L. Tá vendo? Quando o L é 0, você tem S. Quando o L é 1, você tem P. Quando o L é 2, você tem a letra D. E quando o L é 3, você tem a letra F. Chique, né? Com isso, você faz as distribuições eletrônicas dos átomos, né? Na tabela periódica. Então, a tabela periódica é toda montada pensando exatamente nessa organização de números quânticos. É legal ver por esse lado, né, galera? Dá um outro olhar para as coisas. Você acha assim, pô, a tabela periódica não foi então feita de uma maneira tão aleatória assim, né? Não foi só você contar os átomos. Esse aqui tem número atômico 1, esse aqui tem número atômico 2. Não. Toda a estrutura atômica dos níveis, que são esses níveis que vão dizer para você o comportamento, né, desses átomos, desses elementos, vem principalmente do elétron, da camada que sobra, porque é ela que vai interagir. Por exemplo, se você pega o átomo de hélio, ele é um átomo que tem 2 elétrons, então ele só tem esse cara aqui ocupado, né? Um S2, são 2 elétrons ocupando o S2. Vamos fazer assim, deixa eu pegar aqui a tabela periódica. Aqui. Né? Então, por exemplo, o hélio, ele tem 2 elétrons. Então, os 2 elétrons conseguem ocupar um estado 1s. Né? Tem 2 estados, então a gente tem ali 2 elétrons. E esse cara ele não reage com ninguém. Então, a gente chama de gás nobre. Né? Ele é um gás nobre. Agora, o próximo elemento, ele tem 3. Esse terceiro não cabe num S. Por que ele não cabe no S? Porque ele não pode ter o mesmo número quântico que os outros 2. Como a gente especifica só até o mais ou menos meio, então ele tem que pegar um próximo número quântico. E o próximo número quântico é quando o n for 2. Aí ele vai para o n igual a 2, porém o L igual a 0. Então ele pega esse estado 2s. Esse estado 2s, galera, quer dizer que esse elétron da camada de valência, ele está praticamente ali, ó, querendo ir embora. Por quê? Porque os 2 elétrons do meio, de baixo, eles meio que blindam o sistema e deixam o terceiro elétron ali meio que excluído da galera. Por isso que o lítio ele é muito reagente. Se você joga o lítio, por exemplo, na água, esse elétron ele começa a querer ir embora, assim, ele é muito reagente, sacou? Isso, então, traz os comportamentos químicos de cada material, olhando para, principalmente, a camada de valência. Não só, né? Mas principalmente para a camada de valência.
Bonito, né? Calma aí, tem as perguntas aqui de vocês, né? Deixa eu deixar todos os PDFs no começo reunidos no Classroom. Desde o começo, mas eu vou fazendo eles ao longo do percurso, cara. Pode parar a gravação? Vocês têm alguma dúvida que queriam deixar registrada para a posteridade? Então, vou parar a gravação, tá?